Bom, gente, nós agora vamos ter a apresentação do enfermeiro Márcio, que é um profissional que está há muitos anos no Corpo de Bombeiros também, fazendo pré-hospitalar. Ele é atualmente o subcomandante da Escola de Ensino do Corpo de Bombeiros, Centro de Educação Profissional de Atendimento Pré-Hospitalar, que está baseado lá em Niterói, em Charitas. E, além disso, ele trabalha na AMIL Resgate, na parte do helicóptero, e faz a supervisão toda da parte de enfermagem da AMIL e também já fez do Corpo de Bombeiros. Bom dia. Bom, gente, primeiro agradecer ao Espimo o convite, é um prazer, ele está sempre me chamando para essas aventuras dele. Dar parabéns ao Rafael pela excelente palestra, eu espero que vocês aproveitem um pouquinho disso que vocês viram aqui, porque isso é o nosso dia a dia e por mais que a gente fale, parece bobagem, né? Mas queria parabenizá-lo a sensacional palestra que ele deu. Bom, a gente vai falar sobre suporte básico de vida no trauma, suporte básico, o doutor Luciano, se eu não me engano, que vai falar sobre suporte avançado. E quando a gente fala isso, eu costumo dizer o seguinte, a gente não vai inventar a roda, certo? A roda já foi inventada. Então a gente vai falar de suporte básico de vida, do que existe suporte básico de vida. Uma coisa que devia fazer parte do nosso dia a dia desde o colégio, lá do primeiro grau, né? Lá na criancinha, que é assim que funciona lá fora nos países da Europa, nos Estados Unidos. É assim que funciona, você começar a botar uma mentalidade lá na criança sobre o primeiro socorro, sobre o suporte básico de vida. Isso está um pouco em moda agora, a gente está acostumado com isso, tem assim meio picos, né? Com a morte do jogador de São Caetano, a gente tem sido muito procurado no bombeiro, porque agora todo mundo quer aprender suporte básico de vida, todo mundo quer usar desfibrilador, todo mundo está comprando desfibrilador e quer treinamento, daqui a pouco esquecem que o cara morreu e daí tudo, não tem mais nada, né? Depois da casa escancarada, vai botar grade. Uma coisa que era para todo mundo saber há um tempão que isso tem o risco de acontecer, que todo mundo tem que saber suporte básico de vida, né? Principalmente os futuros profissionais aqui, que tem muito acadêmico, né? Veste branco, vai para a rua e aí acontece, e agora? Como é que faz? O que faz? Chama o médico, grita alguém. A gente tem que saber fazer pelo menos o início, né? Só passar aqui, Ismael? Tá. Bom, então, para começar a falar, vamos falar um pouquinho. Se a gente for pensar em causas de morte no Brasil, de uma forma geral, sem trabalhar com faixa etária nem nada, a principal causa de morte são as doenças cardiovasculares. Né? E aí o suporte básico de vida entra muito importante por causa da morte súbita, por causa da parada cardiorrespiratória. Segunda causa de morte é o câncer e a terceira é o trauma. Se a gente começa a trabalhar com faixa etária, a faixa etária da gente que está aqui, essa relação inverte. O trauma é a maior causa de morte no Brasil, né? Mas a doença cardiovascular, de uma maneira geral, é a grande causa de morte. E o suporte básico de vida está aí para diminuir essa estatística, para ensinar todo mundo a ter as primeiras medidas, o que fazer, o que não fazer, né? Lá, eu acho que todo mundo deve ter visto no dia ou depois o caso do jogador de São Caetano, né? Ali teve um pouquinho do que fazer e muito do que não fazia, né? Foi a primeira massagem cardíaca porno-erótica que eu já vi, né? Que nunca vi tanta esfregação assim, aquilo numa casa de termas ia fazer um sucesso sensacional. Mas, vamos lá. Tenho certeza que é só apertar, João. Então vamos lá. O objetivo principal do suporte básico de vida. O suporte básico de vida, ele é o mesmo. No trauma, ele tem algumas características que mudam, porque o seu paciente vai ser diferente daquele paciente da morte súbita, onde você tem algumas estatísticas, né? 80% dos pacientes que fazem morte súbita estão provavelmente num ritmo de fibrilação ventricular, então tem que ter o desfibrilador, não é a causa de morte comum no trauma. Pode até ter, mas não é no trauma a fibrilação. Bom, o objetivo do suporte básico de vida, manter a viabilidade de órgãos vitais até que seja iniciado o suporte avançado de vida. Então você vai tentar manter órgãos vitais, ventilação artificial, massagem cardíaca externa, compressão, né, do tórax para tentar circulação. Então esse é o objetivo, até a chegada do suporte avançado. Não adianta chegar ao suporte avançado se ficou todo mundo olhando para a vítima ali, ninguém fez nada, ninguém avaliou, essa vítima morre às vezes de queda de língua.
né, por insuficiência respiratória, porque ninguém botou a mão na vítima. Não adianta pousar o helicóptero do Rafael, que salva quase todo mundo que ele chega para salvar, se ninguém fez nada primeiro. Bom, uma definição de parada cardíaca: interrupção abrupta da função de bombeamento cardíaco reversível com tratamento rápido. Isso é importante, que parada cardíaca é uma coisa, morte é outra. Isso aqui não é curso de Jesus Cristo, ninguém vai ensinar a ressuscitar. Uma vez que morreu, morreu. Parada cardíaca, o coração deixou de funcionar. Então o objetivo do suporte básico de vida é atuar em cima dessa parada. O tempo aí é fundamental, né? Até 4 minutos. No nosso doente clínico, né, por fibrilação, o tempo diminui, a chance diminui em cerca de 10% a cada minuto, né? Então é importante o uso do desfibrilador. E a questão do tempo, até 4 minutos existe uma chance grande de você reverter o caso sem lesão cerebral. A partir de 6 minutos, depois de 4 a 6 minutos você tem uma chance de lesão, e a partir de 6 minutos uma probabilidade muito grande de lesão cerebral. Então o tempo é importante. Agora, lembrar o seguinte: você que está chegando na hora, você não vai ter uma noção muito grande assim do tempo, porque você chegou, o doente está parado, será que o acidente foi a mais de 10 minutos? Então mais de 10 minutos ele tem uma lesão cerebral. Não quer dizer que ele esteja sem respirar, em parada cardiorrespiratória 10 minutos. Pode ter 5 segundos que ele fez a parada cardiorrespiratória, né? Então, o tempo para a gente que chega no primeiro atendimento é fundamental, que se inicie as manobras, né? Não considerar muito tempo, a não ser com mortes evidentes, né? Se a pessoa pegar uma pessoa decapitada, com perda de massa encefálica, coisa desse tipo, não tem como iniciar, né? Vai fazer boca a boca na cabeça no asfalto e massagem no tórax no meio da rua. Então, as mortes evidentes, no caso do afogamento, não vai pegar alguém que estava afogado há 2, 3 dias e iniciar manobras. Bom, sinais de parada cardiorrespiratória: apneia. Todo paciente em parada cardiorrespiratória vai estar em apneia, vai estar sem respirar, vai estar inconsciente, ninguém vai estar falando, conversando, acordado em parada cardiorrespiratória, e a ausência de pulso central, que no adulto a referência é o pulso carotídeo, certo? Na criança abaixo de 1 ano, a referência é o pulso braquial. A gente vai ver aqui mais na frente que quando a gente faz o treinamento para leigos, a gente não usa mais o pulso como referência na circulação, por causa de uma margem grande de erro na palpação de pulso. A gente considera o estresse do socorrista, a dificuldade de palpar pulso. Muitos profissionais de saúde não palpam o pulso direito, tá? Na hora que vai palpar, você manda palpar, vem logo aqui com o dedão aqui atrás, não consegue palpar o pulso direito, e mais o estresse. Então, no caso do leigo, o protocolo acrescentou os sinais de circulação, que a gente vai ver mais na frente. Bom, não dá para falar em suporte básico de vida sem falar na cadeia de sobrevivência. Acho que todo mundo já deve ter visto isso aí, né? Cadeia da sobrevivência, ou corrente da sobrevivência, formada por esses elos, né, que traduzem o seguinte: o primeiro elo ali de acesso precoce do telefone seria o pedido de ajuda. É um elo fundamental, vocês vão ver que ele tem que estar embutido na cadeia de protocolo de suporte básico. Tem que pedir ajuda. Tá? Quanto mais tempo a ajuda demorar para chegar, mais tempo o tratamento definitivo ideal a gente vai deixar de receber. Então tem que pedir ajuda, as pessoas têm que saber, têm que ter na cabeça que tipo de ajuda, como pedir ajuda, a quem pedir ajuda. Qual é o telefone do bombeiro? Qual? 193, foi baixo, hein? Pouca gente sabe, será? 193. Se tiver que chamar uma ambulância para atender na rua, é 193, né? Polícia. Polícia todo mundo sabe. Nós estamos mal. Tem mais casos de polícia do que de bombeiro. Então é importante ter isso, às vezes, né, perto do telefone em casa, né, ter isso na cabeça de para quem que eu vou ligar. É importante, não adianta, a gente sozinho, por mais treinado que seja, não vai resolver o problema. Então é importante ter incutido na cabeça que o pedido de ajuda tem que ser disparado logo. O segundo elo das mãozinhas é RCP precoce. Então é o quê? É você saber avaliar a vítima que você está atendendo, né? Abordar a vítima corretamente, saber avaliar vias aéreas, avaliar se está respirando ou não, se tem circulação, e iniciar as manobras do suporte básico de vida, até a chegada no suporte avançado. E aqui, nessa corrente, tem a desfibrilação precoce, aquele raiozinho, que é importante, né? Como eu falei aqui, cerca de 80%, né, das vítimas são
no caso da morte súbita, a fibrilação, é importante que chegue o desfibrilador. O elo é separado, né? Porque na grande maioria das vezes o último elo, a CLS, ou seja, o suporte avançado de vida, o último elo às vezes chega junto, os dois elos chegam juntos, né? Só que no Brasil essa realidade já está mudando, você já tem aquele elo separado, certo? Todo mundo já deve ter sabido que tem desfibriladores já no aeroporto, tem desfibriladores em avião, alguns prédios de algumas empresas aqui no Rio já tem desfibrilador no seu prédio de escritório, certo? Algumas empresas, a academia de ginástica, já está tendo desfibrilador semiautomático, então ela é separado, porque em alguns casos o desfibrilador vai chegar primeiro. E no caso da morte súbita do doente clínico, é importante o desfibrilador, né? Ele é mandatório aí nessa corrente. E por último, um suporte avançado de vida. Agora, preste atenção, é uma corrente, elos ligados, tem que acontecer um por um. O suporte avançado, que é o último elo, não vai chegar se você não disparou o primeiro elo, que é chamar o suporte avançado. Tá? Não adianta chegar ao suporte avançado que você chamou se você não fez o segundo elo, que é fazer a RCP do doente. Lembra dos minutos, né, do cérebro sofrendo sem oxigênio, sem circulação? Então não adianta, chamei, vai vir o suporte avançado, mas fiquei olhando para a vítima, não fiz nada. Então os elos estão interligados, é importante que todos aconteçam. Bom, chamar de exame primário, essa abordagem. Qual seria a abordagem? Então depois eu vou passar em cada etapa dessa e a gente vai mostrando as características do doente de trauma. Né? Bom, um exame primário, nível de consciência, isso aqui é a rotina do protocolo simples do BLS e depois do suporte básico de vida e depois eu falo na questão do trauma. Avaliar o nível de consciência para descobrir se o doente está consciente ou não. Né? E saber que tipo de ajuda você vai pedir, se o doente está acordado, vai saber o que aconteceu, e você saber que tipo de ajuda você vai pedir, se está inconsciente, pedir ajuda. E depois você vai passar pelas 4 etapas do ABCD. O A de abertura de vias aéreas, como é que a gente faz a manobra de abertura de vias aéreas no doente que você não suspeita de trauma e no doente de trauma. A avaliação da respiração, se o doente respira ou não, e como que faz para fazer ventilação, promover ventilação para esse doente, caso ele não esteja respirando. No C, a circulação, como é que a gente vai avaliar a circulação? Vai ser com pulso, vai ser com sinais de circulação, com sinais de vida? Como é que a gente faz a avaliação? Se descobre que não tem circulação, as manobras de reanimação. E por último, a desfibrilação, do uso de desfibrilador. Tá? Isso então, é o protocolo normal, básico do suporte. Agora vamos começar a falar um pouquinho no trauma. Como a gente viu no início, determinar a inconsciência, pedir ajuda e posicionar o doente. Só que a gente está falando de um doente de trauma. Então vamos esquecer, vamos pensar o seguinte, quando a gente conversar sobre isso aqui, vamos pensar que vocês estão vindo de uma festa, né, e passaram e viram algum tipo de evento e vão parar para ajudar. Se é na ambulância, a ambulância tem todo o material, né, tem todo o pessoal treinado, então o pessoal da ambulância, na grande maioria das vezes, ele não vai fazer suporte básico junto com suporte avançado. Né? Então o que seria o suporte básico? Aquelas medidas para manter os órgãos vitais sem muito recurso. Né? Então vocês voltando da festa e se deparam com um acidente desse, a gente vai procurar o quê? O Rafael deve ter falado disso. A gente puxa para cá, ó, segurança da cena. Né? Sempre que você for atender alguém, ajudar algum evento, parar para ajudar em algum evento, tem que avaliar a segurança da cena, tá certo? Não existe socorro se a cena está segura, isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende no bombeiro, certo? Se a cena não está segura, eu não posso chegar para prestar o socorro, senão eu vou ser uma outra vítima, e aí vai precisar de um socorro agora para duas, para o outro e para eu que parei para fazer o atendimento, né? Quem acha que esse negócio de herói, né, esse negócio de herói é meio... Herói é burro, a gente tem que ser profissional, então se não tem segurança, não tem atendimento. A gente pode até tornar a cena segura, mas não fazer o atendimento sem segurança. Alguém aqui abaixaria no aterro do Flamengo para atender um doente atropelado? Direto, para o carro, salta e atende. Não? Ou ia primeiro parar o trânsito, desviar o trânsito, ver se não vem mais carro e depois ir lá ver a vítima. É mais ou menos isso. Esse é um exemplo óbvio. Né? Mas às vezes no ímpeto, na adrenalina, naquela de salvar, você para o carro, abre a porta e sai. Pronto, o próximo carro leva você. Agora você tem 2 acidentes. Então, segurança da cena. Mecanismo do trauma, que o Rafael falou aqui muito bem. Ter uma ideia do que aconteceu.
E olha como ele mostrou aqui, como tem diferença, que tipo, quantas lesões, padrões de lesões diferentes se pode encontrar, se é uma colisão de frente, se é de traseira, se é de capotagem, se é atropelamento, o que atropelou, foi uma bicicleta ou foi um carro. Olha quanta coisa, que tipo de projétil que foi, que região do corpo que foi atingido, mecanismo de trauma, tá? E o pedido de ajuda. É importante ressaltar nesse pedido de ajuda aí, que você seja objetivo, tá? E direto. Então, descrever para quando você pediu ajuda, o que é o evento, tá? O que aconteceu, certo? Outra coisa que é muito importante, que as pessoas às vezes não prestam atenção, quantas pessoas, quantas vítimas, certo? Ambulância não é van, não faz lotada. Aí R$2 pro Leblon, quem vai, bota um TCE, um trauma de abdômen, quem vai, não é lotada. Então se você tem muitas vítimas, você vai precisar de mais recursos. Vai ter que vir mais ambulância, vai ter que vir um Rafael ou espuma de helicóptero, porque não vai ter acesso, não é isso? Às vezes tem um acidente, o que acontece? Para a pista, porque houve um acidente. Aí a pista do lado para, porque todo mundo quer ver, né? O curioso diminui a velocidade, aí engarrafa as duas pistas. Aí não chega ambulância de bairro nenhum, porque as duas pistas estão engarrafadas. E às vezes o Rafael ou o espuma tem que pousar com o helicóptero para atender. Né? Então, seja objetivo nesse pedido de ajuda. Quantas vítimas, qual é o evento, ponto de referência. Tá? Procurem ser objetivos quando vocês façam o pedido. E aí você vai já direto na vítima, depois que você avaliou isso, determinar a inconsciência. Então eu cheguei na vítima, eu já fiz, avaliei, a cena está segura, eu posso chegar, eu disparei o pedido de ajuda com o maior número de referências possíveis e vou chegar na vítima, determinar a inconsciência, na caso do pedido de ajuda já está disparado nesse caso, e vou posicionar o doente. O paciente tem que ser posicionado em decúbito dorsal, de barriga para cima, certo? Numa superfície rígida e plana. Isso é fundamental, porque se a gente for ter que realizar suporte básico de vida, reanimação cardiopulmonar, ventilação, ele tem que estar em decúbito dorsal e numa superfície plana. E aí vem os cuidados com a provável lesão de coluna. Todo doente de trauma, até prova em contrário, tem trauma de coluna. Para quem atende no pré-hospitalar, é isso que a gente tem que ter na cabeça. Depois que chegar aqui no Miguel Couto, que chegar no Souza Guiar, a gente vai, o médico daqui vai avaliar, vai tomografar, vai radiografar, seja o que for, para liberar a imobilização da coluna. O nosso problema no pré-hospitalar é imobilizar a coluna, certo? Então tem todas as manobras com cuidado de rolamento, fixando a coluna. Isso é muito difícil se você está sozinho, né? Se você está sozinho, fica praticamente impossível você usar uma técnica perfeita para tentar posicionar a vítima, ajeitar a cabeça, tá? Tendo mais de uma pessoa, alguém vai ter que cuidar da coluna, tudo direitinho, e aí você tentar da melhor maneira possível posicionar essa vítima. Bom, por que do pedido de ajuda está tão incutido? Por causa que dos 80% da fibrilação. No caso do trauma, o nosso doente de trauma, ele para na maioria das vezes em por hipóxia ou por hipovolemia, certo? É o que vai levar o nosso doente de trauma à parada cardiorrespiratória. E que isso faz um prognóstico pior para ele, porque por causa da questão da lesão neurológica e da falta de sangue, que você não vai resolver ele na rua. Então, como a gente está fazendo suporte básico de vida, o que nós vamos fazer? Reanimação até a chegada ao suporte avançado, certo? Mas lembrando que o desfibrilador, se tiver, ele pode até ser colocado, mas não é comum no nosso doente de trauma. Quando a gente fala em suporte básico de vida, todo mundo pensa logo, né? Massagem boca a boca. Então tem que lembrar, principalmente no nosso doente de trauma, da utilização de dispositivos de barreira, dispositivos de proteção, como luva, máscara, né? Principalmente para ventilação. Como a gente estava falando daquele caso que vocês estão vindo da festa, né? E aí não tem luva, não tem máscara. Ainda tem alguns tarados que andam, né? Com luva, com as coisas. A gente fica meio, né? Tem sempre luva no carro, na mochila, né? Dificilmente anda sem. Mas qualquer saco plástico na mão evita de você entrar em contato com o sangue do doente. E esse doente pode ter sangue, ele pode ter trauma de face, ele vai ter sangue na face, sangue na boca, ele pode ter fraturas, hemorragias, onde você, para ter que posicionar e mexer no doente, vai entrar em contato com o sangue. Então qualquer saco plástico na mão resolve o problema. A questão do boca a boca, né, o risco é pequeno, a estatística é pequena de contaminação, mas existe o risco. Então o ideal é que se você tem um dispositivo de barreira, que você use o dispositivo de barreira. Não esquecer que a gente está falando de doente de trauma. Olha quanta coisa o Rafael mostrou aqui de, né,
rosto no volante, rosto no para-brisa. Então essa face, ela pode ter lesões. Então esse boca a boca vai ter sangue no caminho, tá? Não é de repente um boca a boca de um afogado, de um doente mal súbito, de morte súbita, que a face vai estar íntegra, a boca, a mucosa vai estar íntegra. No nosso doente de trauma, não. Então o ideal é que você tenha um dispositivo de barreira. Se não tiver, vai ser a sua opção de fazer ou não. Aí a gente já cai para o A, né? Nível de consciência, pediu ajuda. O nível de consciência, sem aquela preocupação que vocês já devem ter ouvido falar, tem que fazer a VDI, ver se o doente está alerta, se responde à voz, se responde à dor. Você tem que ver se o doente está acordado ou não, está consciente ou inconsciente. Chama o doente e vê se ele está acordado ou não, certo? E aí direcionar o seu pedido de ajuda conforme esse nível de consciência que você achar. Para abrir via aérea, qual o cuidado que a gente tem que ter, né? Com a coluna cervical. Nosso doente de trauma, como a gente estava falando aqui, nós vamos sempre suspeitar do trauma de coluna. Então temos que ter cuidado com a imobilização. Reforço o que eu falei, se você está sozinho, parou o teu carro e está sozinho para atender, não vai ter como você fazer uma mobilização ideal. Então você vai fazer as manobras, abordar a via aérea sozinho com as manobras que a gente vai mostrar aqui na frente, não desconsiderando, mas você está impossibilitado de fazer. A manobra manual de elevação, aquela ali, simples, certo? Com inclinação do queixo. E a manobra indicada no trauma é a elevação modificada da mandíbula, que eu vou mostrar mais na frente. O Schmillmann está mais atualizado que a gente, ele teve no congresso fora agora, e isso é uma coisa que está se estudando, para no caso do suporte básico de vida, abolir essa manobra. Isso ainda está em estudo, e talvez essa manobra aqui da elevação seja considerada essa manobra independente de trauma ou não, certo? Mas isso ainda está sendo estudado. Hoje o que reza é o seguinte: se você tem suspeita de trauma na coluna, elevação modificada da mandíbula, o que também só pode ser feito se você tiver outro socorrista, porque a manobra é feita por trás, a elevação na mandíbula, eu vou mostrar aqui na frente, não dá para você fazer isso e continuar a abordagem do paciente. E inspeção da cavidade oral, principalmente no nosso doente de trauma, que pode ter sangue, pedaço de dente, chiclete, bala que ele estava, né, uma inspeção rápida da cavidade oral. Ainda no ar, a principal causa do paciente consciente é a queda de língua. Então a queda de língua, ela é importante no doente inconsciente, deitado no decúbito dorsal, tem que acontecer a manobra. Esse doente de trauma que fica jogado lá, ele pode entrar em insuficiência respiratória e fazer uma parada cardiorrespiratória pela língua. Então não mexer no doente, ele não toca no doente. Não, porque o doente pode estar morrendo por causa da língua. Tem que alguém abordar essa cabeça, mobilizar a coluna e elevar e fazer a liberação da via aérea. Tem que mexer no doente, senão o doente não respira. Tá? Isso aqui é outra coisa importante, retirada de corpo estranho só com visualização. A gente está falando que tem sangue, pode ter sangue e tudo mais. Não se procura corpo estranho na boca de ninguém. Tá? Você abre a cavidade oral e olha. Se você está vendo o corpo estranho, você tira. Se você não está vendo, não tem corpo estranho. Não existe vasculha na boca de ninguém. Para você não perder tempo e não ter o risco de você acabar, se você está cegas, empurrando o corpo estranho mais para dentro. Então, inspeção de cavidade oral é abriu a boca, olhou, não tem nada, não tem nada. Certo? Não se enfia dedo procurando nada. Tá certo? Então nós avaliamos cena, vimos o mecanismo de trauma, pedimos ajuda, vimos se o nosso doente está consciente ou não, abordamos a via aérea do doente com aquela preocupação. O nosso doente é de trauma, eu tenho que liberar a via aérea para tirar a língua do caminho por causa da queda da língua e inspecionar a boca. Essa é a manobra da elevação modificada da mandíbula. Vocês viram que ele está fazendo outra pessoa está fazendo, né? Abordando por trás da vítima, ao mesmo tempo ele está estabilizando a coluna e está elevando a mandíbula. E o outro socorrista que está avaliando a presença ou não de respiração. Ver, ouvir e sentir. Como eu falei, não tem invenção da roda. O suporte básico de vida é isso. Ou ver se o doente está respirando, olhando para o tórax, ver a expansão do tórax, ouvir a respiração, sentir a respiração. Certo? Caso a respiração esteja ausente, você vai iniciar a ventilação. Quem já fez suporte básico de vida, quantas ventilações faz se eu descobrir aqui que não ventila? Quantas? 2. Muito bem. 2 ventilações. Olha o dispositivo de barreira. Aqui tem alguns modelos, né? De máscara, tem essa face shield aqui com essa chupeta, tem os face shields comuns, que são só os plásticos com filtro, né? E esses são dispositivos usados para fazer a ventilação. Você faz
2 ventilações. Se for boca a boca, o cuidado, a cabeça tem que estar posicionada, narina fechada, a boca tem que selar a boca inteira, você ventilar e olhar a expansão do tórax. Há alguns adjuntos que podem ser usados na ventilação, a bolsa com reservatório, né? E a cânula orofaríngea, a cânula de Guedel. O que tem para falar aqui? Com o reservatório você consegue uma concentração maior. E uma coisa muito importante que você não vê na maioria das vezes. A bolsa está ligada aonde? Numa fonte de oxigênio. Certo? Se a gente usa a bolsa pura, a gente está fazendo 21%, está fazendo ar ambiente. Para quem está em parada respiratória, não é o ideal. Então, se você tem esse dispositivo, se você está usando no suporte básico de vida e tal, tem esse dispositivo tem que estar acoplado à fonte de oxigênio. Tá bom? E a cânula orofaríngea, a cânula de Guedel, não é cânula de plantão. Né? Hoje quem está de plantão é a cânula número 3, todos os doentes que chegarão receberão cânula número 3 na boca. A cânula tem tamanhos diferentes. Tem que ser medido na vítima e escolher a cânula adequada. Senão a cânula ou não segura a língua, porque ela é curta, ou ela vira um corpo estranho, porque ela é longa demais. Tá? Então tem técnica. Não é assim, virou, enfiou na boca e acabou. Tem que medir a cânula, escolher a cânula para colocar. Certo? E ela te alivia porque ela vai liberar a língua, vai te trazer a língua e libera de fazer a manobra para tirar a queda de língua. Então 2 ventilações, certo? No adulto, no menor de 8 anos, devido à dificuldade que você tem, o protocolo deixa você fazer 5 tentativas. A questão da cabeça da criança, ela ser proporcionalmente maior, dificulta a melhor posicionamento da via aérea. Então, o protocolo permite que você tente 5 vezes para conseguir 2 ventilações. Se você posicionou a cabeça da criança, conseguiu ventilar bem nas 2 primeiras vezes, não é que tenha que fazer 5. Você fez as 2 ventilações efetivas, então tá valendo. A cabeça da criança, principalmente se ela for muito pequena, ela é grande, então ela tem que ficar numa posição mais neutra. Isso vai trazer dificuldade para você ventilar, por isso das 5 tentativas. E é importante, durante a ventilação, que olhar o tórax, certo? Porque quando você ventila, o que tem que acontecer com o tórax? Tem que expandir, certo? E agora, nível de consciência, pedimos ajuda, né? Posicionamos o doente, abordamos a via aérea do doente com a manobra modificada, inspecionamos na boca, ver, ouvir e sentir se respira ou não. Não respira 2 ventilações, vamos para o C para avaliar a circulação. Pulso central, pulso carotídeo, certo? Acima de 1 ano, abaixo de 1 ano, pulso braquial. E no caso do não profissional de saúde ou na dúvida, existem os sinais de vida ou sinais de circulação. Você vai observar o seguinte, o doente respira. Se ele respira, provavelmente ele tem circulação. Ele se movimenta? Se ele se movimenta, ele tem circulação. Ele emite algum tipo de som? Se ele emite algum tipo de som, tosse, fala, ele tem circulação presente. Se ele não tem nenhum dos 3, o leigo vai considerar o doente em parada cardiorrespiratória e vai iniciar a compressão. Entenderam? Tá? Isso por quê? Por causa da dificuldade. Quando o protocolo mudou para sinais de circulação e parou de ensinar o leigo a palpar pulso, chegou-se a estatística, só para vocês terem uma ideia, 20% dos profissionais de saúde palpavam o pulso errado. Tá? 80% do leigo e 20% do profissional de saúde palpa o pulso errado. Não sabe palpar o pulso. E não vamos esquecer do estresse, tá? Que a gente está envolvido no evento sem a dificuldade comum. Você falar aqui, vamos lá, no treinamento, no manequim aqui, vamos lá, palpa o pulso, como é que é? É uma coisa. Chegar lá na hora, se a pessoa não está habituada e tudo, vai fazer errado. Por isso o protocolo adicionou os sinais de circulação, os sinais de vida, principalmente para o treinamento do leigo. O leigo não se ensina, não perde tempo ensinando o leigo a palpar pulso. Porque ele, com certeza ele vai ter uma dificuldade na hora se ele precisar usar aqui, ó. E aí entrou os sinais de circulação, os sinais de vida. Se não, se eles estão ausentes, vai iniciar a compressão. Quantas compressões são? Adulto, quantas? 15. Né? Mais ou menos o que fizeram lá no Serginho, vocês lembram? Mais ou menos aqueles 15. Bom, posicionamento da mão, 2 dedos acima da frente tifóide, na linha intermamilar. A linha intermamilar entrou também para facilitar, no caso do leigo, posiciona a palma da mão, evitar de encostar a mão inteira no tórax do doente, para você não dissipar a força, que você acaba fazendo muito força em gradil costal, então você bota só a palma da mão em cima do externo, linha intermamilar,
os dedos podem ou não estar entrelaçados, né? Então uma mão sobre a outra pode ou não entrelaçar. Quando você entrelaça, você dá mais firmeza. Se você tiver de luva, então a luva escorrega, uma luva em cima da outra escorrega. Quando você entrelaça o dedo, você tem mais firmeza. O braço esticado não é academia, não é flexão de braço, tá? O braço esticado é o peso do tronco em cima do doente. Ah, mas o meu doente é um doente de trauma, tem trauma de tórax, está com um hematoma do cinto, o que eu vou fazer? Vai quebrar a costela, vai furar o pulmão, o doente... Se você não fizer, o que vai acontecer? O doente vai morrer, não vai? Ele já está em parada cardiorrespiratória. Se você chegou aqui na compressão, você já avaliou que ele não respira, está inconsciente, não respira e não tem circulação. Se você não vai fazer com medo de perfurar o pulmão, né? Troca o suporte avançado de vida pelo rabecão. No bombeiro o carro é amarelo, muda, tá? Não é ambulância. Frequência vai manter uma frequência em torno de 100, certo? 100 compressões por minuto. E aí a relação ventilação-compressão. De 0 a 8 anos, uma ventilação para 5 compressões. Maior que 8 anos, 2 ventilações por 15 compressões. Não importa o número de socorristas, uma pessoa fazendo ou 2 pessoas fazendo, a relação é a mesma. Outra coisa importante, para 2 pessoas fazerem suporte básico de vida, as 2 têm que saber fazer. Tá? Se quem está ventilando sabe o suporte básico de vida, e quem está massageando fez um curso por correspondência, tá? De suporte básico de vida, faz sozinho. Para você ter uma manobra com os 2 fazendo, é importante que os 2 saibam. Não adianta fazer uma ventilação efetiva se a compressão está errada. Não adianta você fazer uma compressão eficiente se a ventilação não está efetiva, você não está conseguindo expandir o tórax e ventilar. E uma coisa fundamental com 2 socorristas, vamos aproveitar os erros. Quando tem ventilação, são 2 ventilações. Para as 2 ventilações, 15 compressões. Não é ao mesmo tempo, não é? Vide Serginho e São Caetano. Não é ao mesmo tempo. Não se consegue ventilar se o outro está fazendo compressão, gente. Nem se fosse de bolsa mais. Isso só acontece se o doente estiver entubado. Certo? Aí se faz simultaneamente. Se for suporte básico de vida, boca a boca, bolsa máscara, é separadamente. Ventila 2 vezes para 15 compressões, certo? E o número de socorristas não importa quanto à relação. Outra coisa que o Dr. Espima estava conversando com a gente é que provavelmente no ano que vem, segundo os estudos também da American Heart, essa relação de 5 para 1 de menor de 8 anos também vai deixar de existir diferente, vai ser sempre 15 para 2. Mas isso é uma mudança que ainda deve acontecer, certo? Hoje o protocolo é 5 para 1, 15 para 2, não importa o número de socorristas. Bom, você vai fazer isso em torno de 1 minuto, certo? 1 minuto dá mais ou menos 5 ciclos de 15, 2, 15, ou 2, 15, 2, 15, 2, 15, 2, 15, e avalia o doente de novo. Respira, emite som, se movimenta. O doente voltou ou não? Não voltou. 2, 5, 2, 15, 2, 15, 2, 15, 2, 15, até a chegada de ajuda, se você lembrou de pedir ajuda, lembra? Na corrente, se você lembrou de pedir ajuda, está vindo. Então você está fazendo os ciclos e checando o doente a cada intervalo. Bom, em caso de hemorragias importantes, você vai pedir um outro socorrista para conter essa hemorragia com compressão. Nós estamos falando do doente de trauma. Porque senão, cada vez que você massageia, você está promovendo circulação. Então, vai jogando o sangue do doente fora, cada vez que você massageia. Então, se o outro socorrista, se tem uma hemorragia importante, uma lesão arterial, esse outro socorrista tem que fazer compressão, que é o tratamento para o pré-hospitalar imediato da hemorragia, compressão direta da ferida. Não desvie a atenção para fraturas, queimaduras, sangramentos pequenos, porque isso é o mais comum, né? O Rafael e o Espima estão aqui comigo, não me deixam mentir sozinho. Quando a gente chega para atender que tem alguma fratura de perna e braço, as pessoas ficam, moço, a perna está quebrada. Moço, olha, a perna está quebrada. Deixa a perna lá, a gente vai chegar na perna para ver. Mas olha o suporte básico de vida, vamos ver o nível de consciência, como é que está a via aérea, tem circulação, tem respiração. E o protocolo manda examinar o doente inteiro, da cabeça aos pés. Na hora que chegar na perna, acha a fratura. Fratura exposta é uma coisa que desvia muito a atenção. Queimadura é uma coisa que desvia muito a atenção. Você vai lá preocupado naquele osso lá, né, para fora, na queimadura, e esquece dos sinais de vida do doente. Vamos ver se o doente está respirando, se tem circulação. Não desvia a atenção para essas coisas, porque quem